Oi, Lucas. Bem, você me pediu para falar a respeito da minha experiência com a educação de jovens e adultos. Eu não vou falar sobre metodologias de ensino. Eu vou contar para você o que essa experiência trouxe de bom para a minha vida. Muito se fala sobre o professor que de repente aprende, né? Essa frase aí todo mundo fala. Durante as minhas aulas presenciais, eu sempre aprendi muito. E todo esse aprendizado, acho que é o que me ajudou a me transformar na pessoa em que eu sou hoje. Mas em 3 situações, eu aprendi coisas que me influenciaram pela vida toda, em 3 situações escolares. Na primeira, a alfabetização de crianças. Na segunda, a educação com jovens e adultos. E a terceira, a alfabetização de menores infratores em liberdade assistida. Bem, a relação da alfabetização com crianças é simplesmente encantadora. No começo é assim, você tem lá uma sala, né? No meu caso eu dava aula numa escola de classe média com mais ou menos 25 alunos em cada turma, e vão todos juntos na decoreba mesmo. A, B, C, D. Isso é uma memorização, as crianças vão memorizando. Depois as vogais, A, E, I, O, U, tudo uma questão de memorização e todos aprendem juntos ao mesmo tempo. Depois começam as diferenças. Quando a gente começa a formação de sílabas e palavras, aí a coisa começa a pegar. Então vamos lá. B mais A, B mais E, Bé. Essa fase ainda é um pouco decoreba também, mas quando nós iniciamos as palavras, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Barata, amigo, girafa. Esta formação, este entendimento, esta ligação compreendida pelo cérebro varia de criança para criança. Uma criança vai ter essa facilidade de aprendizagem, da união, né, dessas sílabas e a formação das palavras em maio. A outra vai começar a ter esse entendimento em agosto. A outra só vai conseguir compreender isso e fazer essa formação, essa junção em maio do ano que vem. E isso não significa que aquela que aprendeu em maio do ano seguinte seja menos inteligente do que aquela que aprendeu em maio desse ano. Aí, meu querido, foi onde eu tirei uma das maiores lições da minha vida. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem seu ritmo, em tudo na vida, seja para fazer essa união, né, esse aprendizado das palavras, ou seja no seu trabalho, seja na relação com os amigos, na relação amorosa, enfim. Cada ser humano tem o seu ritmo, cada ser humano tem o seu tempo e a gente tem obrigação de respeitar. Eu sou meio ansiosa e afobada, você me conhece bem, né? Quero fazer tudo muito rápido, quero resolver as coisas com muita rapidez sempre. Então até hoje eu ainda tento me lembrar deste aprendizado que eu tive lá com a criançada, de respeitar o tempo e o ritmo de cada um. Cada um tem seu tempo, seu estilo de inteligência e a compreensão das coisas. E é isso que é o legal, é isso que nos faz humanos. Em relação à educação de jovens e adultos, eu vivi 2 situações, uma rural e uma urbana. Na rural, eu tinha uma sala com jovens de 17 anos até senhorinhas de 80 anos. Ai, que dificuldade! Sem material de apoio, a não ser o quadro negro e giz branco, porque nem giz colorido nós tínhamos. Caramba! Uma das facilidades era que todos eram da mesma área rural e o linguajar era o mesmo. Aí eu até tentei usar ali o método Paulo Freire, fui fazendo algumas adaptações. E no final do ano, apenas 2 senhorinhas não foram alfabetizadas, mas elas conseguiram algo extremamente importante para elas. Elas conseguiram decorar o nome do ônibus que as levavam para a cidade e para o bairro rural. Elas se sentiam orgulhosíssimas de saber ler, né, entre aspas, o nome do bairro no ônibus, para elas não entrarem no ônibus errado.
Eu fiquei claramente muito frustrada por não ter conseguido alfabetizá-las, mas elas se sentiram muito felizes. Com esse grupo, eu aprendi muito sobre natureza, soluções alternativas para problemas cotidianos, aprendi sobre as estrelas e constelações e a influência da lua sobre as plantas, além, é claro, de ervas, chás, remédios caseiros. E vocês não conseguem imaginar o carinho e a atenção que eles têm pelo professor. É uma delícia, é uma experiência saborosíssima. A minha segunda experiência com o EJA foi na cidade, um pouco mais difícil, pois além das diferenças etárias, juntos ali estavam meninos infratores de comunidades vizinhas, senhorinhas donas de casa, pedreiros, jovens católicos, jovens evangélicos de igrejas locais. Uma verdadeira Babel. Uns 4 idiomas dentro do português ali, né, dentro daquela sala de aula. Eu tive que desenvolver ali muita criatividade, né? Desde desde a recepção. E aí, sangue bom? Boa noite, como vai a senhora? E aí, seu pedreiro, como vai? Tudo bem, seu Jorge? Neste grupo eu tive muitas dificuldades com disciplina, porque eu não conseguia prender a atenção de todo mundo, até por essa questão. Além da falta de um auxiliar, tinha essa questão da Babel que eu falo, né? Cada um falava uma linguagem diferente, né? Então, em termos de projeto de alfabetização, na minha vida foi o que menos rendeu. Mas a gente conseguiu o básico, porque quem quis depois ingressar numa escola normal, conseguiu. O que eu trouxe para a minha vida desse aprendizado? Que um professor deve ter criatividade sempre. Ele tem que estar sempre exercendo a criatividade, porque de repente ele entra num local, ele não conhece muito bem o público dele, ele tem que estar preparado para isso, né? Então, atenção aos detalhes do nosso cliente aluno, o que ele gosta, o que ele faz, a forma como ele fala. E nesse caso, deste grupo, eu tive que desenvolver textos utilizando palavras do cotidiano de cada um deles. Então, o que eu fazia? O mesmo texto eu montava no linguajar daqueles meninos que vinham das comunidades, daquela senhorinha que estava ali, dona de casa, e do pedreiro, enfim. Às vezes eu montava o mesmo texto de 3 maneiras diferentes, para que a gente pudesse prender a atenção deles e fazer com que eles conseguissem aprender. E isso é muito legal, né? E eu aprendi também a ter sempre uma sacola mágica do meu lado, viu? O professor sempre tem que ter uma sacolinha mágica, recheada de livros, gibis e até brinquedos. Isso ajuda muito. Para a minha vida, o que eu aprendi, né? É sempre possível viver e conviver com a diferença. E a última experiência que eu vou relatar aqui é sobre o Liberdade Assistida. Este é um nome que se dá aos menores que cometeram algum tipo de infração. Roubos de carros, furtos, assaltos, pequenos tráficos. Eles não vão para a Fundação Casa, FEBEM, até porque não tem espaço para todo mundo, né? Mas são obrigados pelo juiz a frequentar vários cursos. E ali eu dava aula de comunicação. Como falar em público, leitura expressiva, como se apresentar para uma entrevista de trabalho e coisas assim. Caramba, que aprendizado! Primeiro, mais um idioma dentro do próprio português, né? Eu aprendi que eu não podia ter uma postura muito séria, não poderia ter uma postura muito séria, senão eu apanhava ali, né? A vestimenta, o mais simples e descolado possível. Mas teve um detalhe assim que fez com que eu ganhasse a confiança deles, que foi muito legal e que eu nem imaginava. Eu não fui olhar a ficha criminal deles que estava à disposição dos professores. Eles acharam isso o máximo, né? Pô, que professora legal que não foi lá bisbilhotar o que eu fiz de errado, né? E eles ficaram intrigados e agradecidos. Aí eu disse a eles que o passado não me importava. Eu gostaria de entender o comportamento deles a partir do momento em que nós nos conhecemos. E que cagadas todo mundo faz na vida, eu também fiz as minhas, né? E não gostaria que eles fossem lá atrás buscar as cagadas que eu já fiz na minha vida, não queria que eles fossem desbilhotar. Aí pronto, a gente começou a ter uma relação muito legal. Método de ensino com eles, gente, não teve jeito. Muita música, muita dança,
muitos exercícios em frente ao espelho, palavras novas a cada semana e leituras de crônicas. E fazê-los entender que a necessidade de falar pelo menos 3 idiomas dentro do português era mais importante do que saber falar inglês, por exemplo, né? Eles teriam que continuar conversando na comunidade deles como eles estavam acostumados antes. Eles tinham que aprender o jargão policial, eles tinham que saber um pouco o português mais clássico, o coloquial, mas o português mais usado mesmo no nosso dia a dia, aqui na classe média, dentro da indústria. Saber usar as roupas e vestimentas adequadas, que isso certamente os salvaria em situações difíceis. Assim como me salvou quando eu caí lá no meio deles sem nenhum treinamento, né? Porque ninguém me deu treinamento nenhum, me jogaram lá na sala junto com os meninos. Essa foi uma experiência inesquecível. Eu agradeço demais a vida por ter me proporcionado isso. E Lucas, meu querido, você é um homem bom, honesto, íntegro. Me alegra muito o fato de que certamente eu teria um colega professor como você. Aproveite as oportunidades de convivência com os diferentes e com tudo que eles têm para te ensinar. Um beijo para você. Beijinho. Tchau, tchau.